não se frustrarão, os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passarem pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está tentando duvidar quando é Jesus. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, é o dono do vento. Eu sou dono do vento, eu sou dono daqui, eu sou dono do mar. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode se levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirás. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se Deus tem um plano na sua vida, ninguém impedirá. Esta noite, quero deixar aqui para meditação a palavra do Senhor, a qual Deus colocou no meu coração. Jonas 3. Eu sei que é uma palavra, capítulo pequeno, mas não é por muito falar, né? O Senhor já falou nesta noite fortemente, através das orações e louvores, da palavra, das oportunidades, e vai continuar falando, irmãos. A palavra que diz, a conversão de Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias
de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestindo-se de saco, desde o maior até o menor. Amém, irmãos? Até aí. Você está com Jesus? Todos nós já conhecemos, né, irmãos? Que essa palavra, nós vamos falar de Jonas. Jonas é um dos profetas menores. Jonas, ele foi escolhido e enviado pelo Senhor para levar a palavra a quem o feriu. Jonas, ele estava ferido. Se nós vemos no capítulo 1, o Senhor ele chama e ele dá uma ordem a Jonas para que Jonas fosse até a cidade de Nínive. Mas Jonas, ele desobedece a voz do Senhor e Jonas vai para a cidade de Tarso. Ele compra a passagem e vai para a cidade de Tarso. Entra naquele navio e vai para o porão dormir. Por que ele foi dormir, irmãos? Porque hoje, eu posso abrir um parênteses e dizer, tem muita gente dormindo no sono da indolência, achando que Jesus não vai voltar. Por que eu digo isso? Porque Jonas sabia que ele estava errado, Jonas sabia que ele estava mentindo, Jonas sabia que ele estava na desobediência e que desobediência gera consequência. E nós sabemos que o próprio Senhor, ele faz o quê? Ele via o vento, ele via a tempestade, e ali o navio começa a afundar, e ali aqueles que estavam ali começam a se desesperar, e fala para Jonas: mas só eu digo a você, o problema não estava naquela carga. Agora ele jogou a carga toda, foi um prejuízo, jogou aquela carga no mar. Mas eu entendo que foi o próprio Deus que criou aquela situação. Porque quando o Senhor tem um plano na vida de alguém, ele cria a situação, mas ele cumpre aquilo que ele quer na vida de alguém. E ali Jonas, ele reconhece, ele se apresenta e diz: me lança no mar. Jonas, ele joga Jonas a mar abaixo. E ele desce para as profundezas. Ou seja, se nós reparar, Jonas desce para o porão, desce novamente para o fundo do mar, e ele vai parar na barriga de um grande peixe. Tem Bíblia que fala que é peixe, tem outras que diz que é baleia, mas a minha fala que é um peixe. E ali ele começa a orar, lá no capítulo 2, ele começa a orar e clamar ao Senhor nas entranhas do peixe. Aí eu me pergunto, eu estava me perguntando agora há pouco, por que o Senhor ouviu a oração de Jonas ou ele obedeceu o peixe? Porque sabemos que o mar obedece a voz do Senhor, o vento obedece, o peixe ele obedeceu. Quando Jesus levou ele até o lado, né, ali na terra, e fez ele vomitar Jonas. Então Jonas estava clamando e o Senhor ele ouve o clamor de Jonas. Jonas ele não estava reclamando. É por isso que hoje eu digo, tem muitos que em vez de clamar, está reclamando. Jonas ele tinha motivo para começar a reclamar, dizer que estava ali, era o fim mesmo, e dizer: não tem mais jeito, não tem mais saída, estou aqui na profundeza, não é? Mas ele começou a clamar. E o Senhor ele ouviu. Eu não sei o que você está passando, ou o que você tem passado na sua vida, mas eu digo a você, o Senhor ele tem ouvido as orações. Independente que você está errando, independente que você está na desobediência, assim como Jonas, assim como o Senhor estava
está comigo e com você. Nessa mesma desobediência, porque muitas das vezes assim, eu não sou desobediente. Mas quando o Senhor diz, vai levar a palavra, ou dê um abraço a seu irmão, ou cante um louvor para seu irmão, ou vai fazer uma visita a seu irmão, sempre a gente fica em dúvida, será que é Deus mesmo? Vou fazer prova com Deus. Deus já te deixou na prova? A prova de Deus é bom? Porque para a gente dizer, eu vou fazer prova com Deus, é fácil. Mas quando o Senhor me colocar na prova, aí eu quero ver a minha força, a tua força. Se nós vamos ter força de buscar, de adorar o Senhor, porque adorar na abundância é fácil, mas nas escassez também é difícil. Mas ali Jonas, ele começa a clamar ao Senhor, e o Senhor lhe ouve. E aquele peixe vomita Jonas lá, do lado de fora do lago. Eu digo a você, Jonas, ele paga a passagem para ir para outro lado que Jesus não mandou. Ele paga uma passagem para desobediência, desobedecendo e indo para onde ele bem quer. Se a gente for observar, Jesus, ele paga um grande preço para obedecer. Em vez de desobedecer, ele obedece o Pai. Por que eu digo a você que ele obedece? Ele obedeceu. Ele pagou um grande preço por mim e por você. Ele suportou aquela dor na cruz. Ele perdoou meus pecados e teus pecados. E ele suportou a morte. Jonas, ele passou 3 dias na barriga da baleia, do peixe. E se a gente for observar, Jesus ele passou 3 dias, mas ele venceu a morte, a dor, como eu falei, o pecado, por mim e por você. São coisas parecidas, mas eu digo a você nessa noite, o Senhor, ele obedeceu até o último dia. E a palavra do Senhor nessa noite vem nos dizer que pela segunda vez, porque se na primeira ele desobedeceu, é por isso que o Senhor está alertando a mim e a você nessa noite. Se eu desobedeci ao Senhor por algo, ele está dizendo nessa noite que ele chama pela segunda vez e dá outra ordem. Que ele não está dando uma ordem para eu ir onde eu quero, não, igreja. Quando ele diz, lá na palavra dele, lá mais à frente, que ide por todo mundo pregar o Evangelho, ele não está dizendo onde é que é para ir e quando não ir. É por todo mundo pregar a palavra do Senhor. Aquela cidade de Nínive era uma cidade grande. E ele tinha algo deles que ele não queria ir. Mas mesmo assim, quando ele ouviu a voz do Senhor pela segunda vez, que foi essa a qual a gente leu, ele se levantou e foi à grande cidade. Mas a mensagem que ele tinha que levar era uma mensagem dura. Hoje muitos não querem pegar mensagem dura, porque quer passar a mão pela cabeça, quer receber aplauso, elogio, mas se nem todos agradou ao Senhor, por que todos vão agradar a mim e a você? A mensagem de hoje, temos que pregar arrependimento, temos que pregar renúncia, temos que dizer que Jesus ele está voltando, temos que dizer que Jesus é vida, que Jesus é amor, mas também é justiça, que Jesus ainda mata e lança no inferno, e que existe 2 caminhos, o céu e o inferno. Eu não posso dizer a você, hoje eu estou na presença do Senhor, amanhã o meu irmão me deu uma palavra que me feriu, e amanhã eu já não vou mais para a casa do Senhor. Amanhã eu não vou mais querer andar na presença do Senhor. Isso não é de Deus. Porque se eu fazer isso, eu nunca entrei por causa de Jesus, eu nunca tive por causa de Jesus, porque o homem não tem poder de parar a mim e a você.
a salvação está em quem? Em Cristo Jesus. Se a minha e a tua salvação está em Cristo Jesus, não temos que olhar para a direita nem para a esquerda, porque a própria palavra do Senhor diz: nós só olhar para o alto. Temos que olhar para o alto, pelo apoio consumador de todas as coisas. Elevo meus olhos para o monte, que é de lá que vem o socorro. Eu creio que aquele socorro de Jonas ali veio do Senhor. Por que veio do Senhor? Ele clamava, não poderia ninguém ouvir, porque nas profundezas que ele estava, ninguém poderia ouvir. Mas o Senhor, Ele ouve. O Senhor, Ele sabe quanto fio de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe o meu pensamento e o teu pensamento nesta noite. Ele sabe se o meu pensamento está ligado no culto, está ligado nas almas, ou se está ligado no alimento, na conta, na Netflix. Onde está o meu pensamento, o seu pensamento nessa noite? Onde é o nosso foco, irmãos? Assim como Jonas foi escolhido e levado para pregar a palavra a uma cidade, ao povo rebelde, um povo de coração semente duro, assim também é ele e você. Ele nos chamou, nos escolheu, não foi para esquentar o banco, não foi para a gente ficar parado, não foi para a gente olhar quem prega bonito, quem prega feio. O importante, irmãos, é a palavra ser pregada. É porque quando Deus escolhe, está escolhido. E se o Senhor escolheu Jonas, tem pessoas que fossem no tempo de hoje, meu Deus, então, poderia dizer assim: a irmã Jeane está na desobediência, Deus não vai receber. Mas Jonas, ele estava na desobediência. Mas o que Jesus tinha com Jonas, ninguém poderia impedir. Jesus, ele queria pegar aquele que não está na posição para confundir quem está. A desobediência de Jonas não fez ele parar e chegar onde ele chegou. A desobediência de Jonas não parou o ministério que Deus tinha na vida dele. Porque quem confiava e quem sabia lá na frente é o Senhor. Aleluia. Assim é o que eu e você tem feito ou faz. Mas quem vai determinar é o Senhor. Porque é por isso que Ele diz que naquele grande dia vai pegar muito de surpresa. Por que vai pegar muito de surpresa? Porque vai dizer: eu preguei, eu louvei, eu profetizei, no teu nome expulsei demônio. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Porque quem vai fazer a separação é o Senhor. Não é eu, não é você. Porque quando eu e você quer fazer a separação dos irmãos, o Senhor, Ele vê. O Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele quer união e não separação. Porque quando há união, Ele ordena bênção. Tudo que tem união tem crescimento. Tudo que tem concordância tem crescimento. Mas quando não tem concordância, não tem união, sempre vai de mal ou pior. É tempo de guerra. O Evangelho é tomar força. O Evangelho não é de brincadeira. Se a gente for olhar os discípulos que andavam com Jesus, as mortes dos discípulos não eram coisa fácil. Tinha discípulo que era cerrado no meio, outros decapitaram a cabeça. Irmãos, é cada um de uma forma. Nós não sabemos como nós vamos partir, ou se vamos ser arrebatados. Mas eu digo a você, Jesus, Ele passou por tudo. Jesus, Ele sofreu naquela cruz. Jesus, Ele foi cuspido, foi caluniado, foi cuspido. Cada flechada que Ele tomava, saía pedaço de carne, laço de carne dele. Hoje ninguém assiste mais uma mensagem da cruz. Hoje a gente não olha mais o sofrimento que Jesus passou. A gente não para poder a gente sentir um pouco da dor. Hoje tem lugares que a gente vai olhar só ver o quê? É manto, é louvores. Louvores é bom, alegra, né, irmãos?
Mas o que liberta é a palavra. Se não tem palavra, se a palavra é 10 minutos, 5 minutos, não adianta. Porque você adora ali, quando você chegar fora, você vai lembrar o que foi a palavra não entrou. E muitas das vezes a palavra entra, mas não fica. Porque se a Bíblia diz que temos que guardar a palavra dentro da tábua do nosso coração, por que guardar? Para a gente viver. Porque não vai adiantar eu e você falar, pregar e não viver. Nós temos que pregar e temos que viver, porque somos provados. Querendo eu, querendo você, vamos ser provados naquilo que nós falamos. É por isso que quando o Senhor chamar, atende a voz do Senhor. Porque todos nós conhecemos a voz do Senhor. E aquele que não conhece, pede o conhecimento. Porque temos que ter uma intimidade com o Senhor. Independente de qualquer coisa, procure um momento para ter uma intimidade com o Senhor e dizer: Senhor, sente aqui um pouquinho, vamos conversar. Porque se você não tem um tempo para conversar com o Senhor, eu não falo conversar com o Senhor na frente de uma de filhos. Eu não falo conversar com o Senhor em um campo de futebol. Eu não falo conversar com o Senhor na mesa de um bar. Mas eu falo quando você vê a palavra de Mateus 6, 7. Eu sei que temos que orar sem cessar, mas Mateus 6, 7 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fale com ele no secreto. Mas não fale só para pedir, não, irmãos. Porque tem pessoas que só entram no quarto, só lembram de pedir ao Senhor quando está precisando. Mas não lembra de conversar. Nós não precisamos só de pedir e nem de agradecer. Temos que ter um diálogo com Deus mais do que temos um diálogo com nossa família. Porque muitas das vezes a família a gente está vendo, está conversando, está vivendo o que está passando, o que não está. Mas com Jesus a gente não está vendo. A gente só vai sentir. Então quando a gente sente, é bom sentir a presença? É. Mas o melhor ainda é carregar a presença. Quando a gente carrega a presença dentro de nós, para onde a gente chegar, a gente dizer assim, alguém dizer assim: verdadeiramente é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Glória a Deus. Será que por onde você passa, você está sendo observado desse jeito? Você tem sido observado? Porque somos observados todo o tempo, irmãos. Mas eu digo a você nessa noite: vamos obedecer mais? Quando o Senhor falar uma coisa que você não entender, achar que é de você mesmo, senta, pergunta: Senhor, é o Senhor que está falando? Como é que eu estou fazer? De que forma eu estou fazer? Ele vai te dar as instruções para você fazer. Ele vai dizer onde é que é para você ir. Ele vai dizer da forma que é para você fazer, irmãos. Porque Ele corrige, mas Ele também lhe ama. E Ele está disposto lá, a me servir, a te servir todo momento. Ele não vai dizer: eu vou marcar um horário para falar com você. Não, Ele está lá, Só é eu e você chamar a presença e conversar com Ele. Porque muitas vezes a gente conversa com os irmãos algo que eu e você está passando. E muitas das vezes quando a gente vai ver, irmãos, a gente não tem como consertar o erro. A nossa vida já está em outros bairros, em outra cidade. Mas quando a gente senta, que a gente conversa com o nosso Pai, o Pai não espalha a nossa vida para ninguém. Ele simplesmente nos responde no silêncio, que quando Ele responde, muitas das vezes a gente nem está esperando a resposta dele. Ele responde e nós dizemos assim: oxe, eu nem estava lembrando mais dessa situação que o Senhor operou. Então, pede não recebe, porque pede mal. Então, tudo que você precisar, tudo que você pedir, clame a Ele. Em vez de reclamar, em vez de cobrar, clame. Porque quando a gente fala de clamar, a gente lembra do versículo de Jeremias 33:13. Clama a mim, respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe.
Essa tarde, quando eu estava estudando, antes de eu sair, aí teve um jovem que falou assim: essa mensagem é muito curta, não dá para pregação. Mas eu digo a você, irmãos, tem coisas que vêm para tirar o seu foco. Quem está aqui pode não entender. Quem estiver aqui pode não estiver esperando essa mensagem, mas pode ter alguém fora precisando ouvir, porque está na desobediência. Muitas das vezes a gente pensa que é só para nós que está aqui, mas a importância da live é isso: é outras vidas ser glorificadas, é outras vidas ser alcançadas, porque não adianta eu querer o céu para mim e não desejar a salvação para o irmão. Então, onde a palavra for pregada, for ministrada, vai ter obediência. Porque se ele obedecer, ele desobedeceu, e a gente está ouvindo hoje, está falando, a gente não vai fazer mais. Então, quando você obedece, as coisas são diferentes. É quando foi pregado aqui ontem, antes de ontem, né? Uma mensagem poderosa daquela, e a gente vê o quanto as pessoas recebem. Muitos até ouvem, mas é a mesma coisa de não ouvir, entre de um lado e sai de outro, mas não dá ouvido à palavra do Senhor. Mas tem pessoas que dá, tem pessoas que é edificado. Por quê? Porque sabemos que só existe dois caminhos, mas só um leva o caminho da salvação, que é a porta estreita, o caminho estreito. E quando você obedece, você recebe a coroa da vida, porque é lá, irmãos. Lá é onde não vai ter dor, lá é onde não vai ter choro, lá é onde não vai ter nada. Mas para chegar lá, não é com a bagagem. Se você observar, Jonas teve que jogar tudo o quê? Fora, foi jogado tudo no mar. O prejuízo foi grande. Não foi ele que jogou, foi os que estavam com ele que jogou lá fora. Perdeu tudo. Mas eu digo a você, Jonas fez o quê? Ele reconheceu que ele errou, e pela segunda vez que o Senhor ele chama, ele vai. E aquela cidade toda teve que ouvir uma mensagem essa, aleluia, de conserto, uma mensagem que teve salvação. Quantas almas, né, irmãos? Naquela cidade. Aí a gente quer ficar dentro de quatro paredes, pregando para as pessoas que já são crentes, mas não quer ir para a rua, não quer dizer que Jesus está às portas. Porque se Jonas, ele foi escolhido para levar a palavra lá para Nínive, eu e você também foi escolhido para anunciar a palavra do Senhor. Mas tem pessoas que estão prostradas dizendo: nossa, eu vou pregar se for na igreja. Cuidado. Porque muitas das vezes o teu chamado pode ser na rua. Você já perguntou ao Senhor se o seu chamado é dentro de quatro paredes ou lá fora? Porque tem muitas almas lá fora. Conhece a palavra, já ouviu falar da palavra, mas temos que estar batendo, ó. Porque como o Senhor disse, bater das velocidades, a gente tem que bater, mesmo que alguém já evangelizou, mas temos que evangelizar novamente. Glória a Deus. Porque quando nós evangelizamos, um dia ele vai aceitar Jesus de volta. Um dia vai voltar, e um dia vai servir ao Senhor junto conosco. Então Jonas se levantou e foi à grande cidade para pregar a palavra, a mensagem do Senhor. Tudo quanto o Senhor disse. Mas eu digo a você, eu e você tem obedecido? Eu já estou encerrando. Eu digo a você, é tempo de obedecer, irmãos. Não é tempo mais de ficar brigando. Não é mais tempo de ficar questionando dos pensamentos. Não é mais tempo de esperar nada do homem aqui na terra. É tempo de se santificar. É tempo de perguntar a Deus o que não está agradando a Ele. É tempo de se achegar mais do Senhor, em vez de ser como Jonas, que propagou aquele preço daquela passagem para se distanciar daquele propósito que Deus tinha com ele. Eu e você é diferente.
Eu e você tem que se achegar a Ele. Quanto mais perto dele, quanto mais for, para nós chegar mais perto. Porque Jonas estava ferido, mas ele teve que levar a mensagem. E eu digo a você, sofra os obreiros, mas não sofra a obra. Você tem que ir levar a palavra sim. Você ferido, você machucado, você pode estar do jeito que você estiver. Jesus, ele cura suas feridas. Se você estiver cansado, quando está sem força, com pouca força, aí é que Deus te aperfeiçoa. Quando você diz que pode, aí você não pode nada. Mas quando você está ali, ó, dizendo, Senhor, eu estou sem força. Senhor, eu não posso. Aí é que o Senhor chega e diz, eu te ajudo, eu te sustento. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando passares pelas águas, Ele vai estar sempre comigo e com você, irmãos. Então não te preocupe. Simplesmente levanta a cabeça, obedeça a voz do teu Deus e faça o ide, faça a vontade do Pai. Amém? Desde já agradeço a oportunidade, irmão Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa essa palavra. Vamos nos colocar de pé. Agradecer a Deus por esse culto desta noite.